Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estou aqui para dar mais uma continuidade ao nosso estudo do Apocalipse com a pregação em cima do estudo do Apocalipse. Me desculpe aí, era para mim ter começado às 8h30 a transmissão. Eu acabei de vir de um encontro de uma casa de oração, né? E agora eu estou aqui um pouco meio atrasado, mas vamos dar continuidade. Nós estamos abordando agora o Apocalipse capítulo 13. Então, o Apocalipse capítulo 13, na verdade, ele seria em 4 etapas, né? Que é a besta que sobe ao mar, né? Tem sobre também o livro da vida, que fala também no mesmo capítulo. No mesmo capítulo ainda abrange a besta que sobe da terra e também a 666, que é a marca da besta. Então, tudo isso nós vamos abranger, né, através desse estudo e o que o Espírito Santo traz nos dias de hoje com esse estudo, ok? Mas nós vamos tentar abordar os dois assuntos. A besta que sobe do mar e também o livro da vida. Então vamos começar lendo o Apocalipse 13. Eu vou ler por etapa 1 e o 2. Mas o capítulo 12, vamos ver aqui para o estudo. O capítulo 12, ele nos apresentou a origem e as estratégias de Satanás em sua obcecada guerra contra Deus e seu povo. Nós abordamos esse assunto lá. Você que perdeu o capítulo 12 e os demais, você aí mesmo na descrição aí do vídeo, lá embaixo, você vai clicar no link que tem ali, vai cair diretamente na minha playlist, que todas as pregações do estudo do Apocalipse tá lá também todinho, desde o início. São mais ou menos, são mais de 20 pregações sobre o Apocalipse, até contando com esse aí vai dar uns 22, 23, se não me falha a memória, certo? Então vamos lá então. Então, o capítulo 12 nos apresentou a origem e as estratégias de Satanás obcecada guerra contra Deus e seu povo, tendo perdido a batalha no céu e contra o Senhor Jesus na terra. O dragão que segue guerreando contra Israel, que seria a mulher. Então lembrando que a mulher que fala lá no capítulo 12, né, não é a Maria, como o pessoal fala, a religião fala que é a Maria, mas não é Maria, é Israel. Essa mulher é Israel, que hoje espiritualmente também representa a igreja, porque nós também representamos espiritualmente representando Israel. Então, essa mulher que o dragão tem perseguido seria o povo de Israel, a nação de Israel. E a igreja, que é a descendência da mulher. Agora no capítulo 13, as visões de João nos apresentam 2 grandes aliados do dragão vermelho, que com ele formarão uma diabolíssima trindade. Você vê que Deus tem a Santíssima Trindade. Aqui, Satanás vai mostrar a sua diabolice trindade. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Então vamos entender mais sobre o primeiro. Então vamos lá. Diz assim João: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre o seu chifre 10 diademas. Então, representa poder, poderio de que Satanás haveria de ter na face da terra. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. A besta que sobe do mar é ponderada por Satanás por um período limitado de 3 anos e meio, para perseguir e se opor ao povo de Deus, bem como receber a adoração das nações da terra. Então, o mar
a besta que sobe do mar, ele está falando justamente do anticristo. O anticristo, ele já começa lá do primeiro selo com o cavaleiro branco. Então ele é o anticristo, o cavaleiro branco é o anticristo. Então o mar representa a nação, o mundo inteiro, a nação, povo, pessoas, nação. Então qual é o papel do anticristo? É enganar as pessoas. Ele vai se aliar, vai entrar no meio da nação, vai reconciliar, coloca paz aqui, paz ali, vai dar tudo o que é necessário, do que o povo precisa, do que o povo necessita. Então, esse vai ser o anticristo, para lá na frente depois ele se revelar. Então, o que acontece? Então, o anticristo, que é a besta que sobe do mar, é a besta que sobe do mar, que representa a nação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai juntar todas as nações. Todos vão ter o único governo, que vai ser governado pelo anticristo. Ninguém sabe quem é o anticristo. Ninguém sabe. Ninguém sabe quem é o anticristo. Mas aí diz que o anticristo seria alguns pesquisadores, teólogos, têm falado que o anticristo seria até um homossexual, né? Então vários indícios de quem seria esse anticristo. Alguns falam que o anticristo vai ser do meio do povo de Israel, no meio do povo do judeu. Então esse anticristo, o que ele vai fazer? Ele vai trazer toda a nação para si. Aonde haverá guerra, aonde tiver acontecendo muitas coisas, o que ele vai fazer? Ele vai juntar tudo, vai criar uma forma de paz. Por isso que os judeus, até hoje, eles já têm planos de construir um templo para sacrifícios judaicos. Só que para eles conseguir construir esse templo, o que vai ter que fazer? Vai ter que entrar em acordo com o anticristo, em acordo com esse homem, com essa besta, para que, através do acordo, a mesquita seja retirada. Então, se houver um acordo, provavelmente o judeu vai ter que abrir mão de alguma terra, em troca de que essa terra fosse passada, no caso para os muçulmanos, digamos assim, para que a mesquita seja retirada, né? E ali construir o templo para sacrifício, porque os judeus, eles não creem, eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Eles não acreditam. Por isso que eles querem voltar às práticas dos sacrifícios de animais, porque eles não creem no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia relata lá atrás, quando nós já abordamos, sobre os 144 mil selados de Israel, que seria provavelmente os 144 mil judeus que não se sujeitaram à idolatria, à corrupção, não se sujeitaram à religião do judaísmo, ok? Então essa besta, ela se refere ao anticristo já previamente identificado como um cavaleiro do cavalo branco na abertura do primeiro dos 7 selos. Eu falei lá no início do primeiro 7 selo que a igreja de Jesus... Pessoal, para você falar do Apocalipse tem que ter muita coragem. Muita coragem. Para você chegar e dizer que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. Porque não tem como a igreja, porque alguns defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não tem como. Por que não tem como? Porque ainda tem o Espírito Santo aqui na terra. Ainda tem o Espírito Santo. E o anticristo ainda não apareceu, o primeiro selo não foi aberto porque ainda tem o Espírito Santo. Para o anticristo se apresentar, para o cavalo branco se apresentar da primeira abertura do selo, o Espírito Santo não pode estar mais aqui para impedir. Então, o que vai ocorrer?
a igreja será arrebatada primeiro, para depois ser aberta o primeiro selo, que é o cavalo branco, que é o anticristo, que é justamente a besta que sai do mar. Que sai da onde? No meio de um povo. Então o mar representa a nação, representa um povo. Então essa besta que sai do mar, que sobe do mar, que nós fala aqui, ela vai sair da onde? No meio de um povo. Então ele vai vir com maiores prestígio, o povo vai idolatrar ele, o povo vai seguir ele. Tanto é que durante a grande tribulação, durante o juízo de Deus, o próprio anticristo vai fazer com que o povo se revolte contra Deus. Olha, o que Deus está fazendo? É esse Deus misericordioso? É esse Deus que fala de amor? É esse Deus que amou o mundo de tal maneira? Está destruindo todo mundo? Está matando seus filhos? Está matando seus pais? Está matando, está destruindo? Quer dizer, aí o povo, mesmo passando pela grande tribulação, mesmo passando pelo juízo, mesmo passando pelas 7 trombetas, ainda assim o povo vai blasfemar contra Deus. Vai criar um ódio no coração de muita gente. Por isso que ainda fala em martírios. Quem são os martírios citados na palavra de Deus, citado aqui no Apocalipse que nós vimos? Era justamente aquele povo que botaram a mão na cabeça, tiveram ciente de que eles ficaram. Então a única forma deles ter a salvação era pagar com a própria vida. Hoje não, pessoal. Hoje não. Você tem que aproveitar agora. O momento que você está vivo. A tua salvação é você ter o Espírito Santo. Aproveita que o Espírito Santo está aqui. Que quando a trombeta tocar e a igreja subir, o Espírito Santo vai. Quando o Espírito Santo for, a igreja vai junto. E ai daquele que ficar. Veja que eu falei, ai daquele que ficar. É justamente o toque das trombetas, que também tem os 3 ai. Ai daqui, ai dali, ai daqui, ai dali. Pra você ter uma ideia, nós estamos, o Apocalipse 13, ele é do decorrer da 7ª trombeta. Ele é o decorrer dessas trombetas. Das 7 trombetas até o último do Apocalipse, é tudo no decorrer da 7ª trombeta. Então a 7ª trombeta tocou, pronto, já vai começar o juízo demais. Eu já fiz até uma anotação de tanto de povo, tirei uma base de 2019, que é o que eu tinha de número contado no mundo. Aí a gente tivemos uma base de como seria essa destruição, esse caos. Então aqui passamos a conhecer mais sobre o seu domínio e forma de atuação. Será caracterizado por grande poder e autoridade, ousadia no falar e blasfemar contra Deus. Então o anticristo ele vai ter ousadia no falar, ele não vai ter medo. Ele não vai ter medo, ele tem ousadia, e também vai blasfemar também contra Deus. Então esse poder vem da onde? Do dragão, Satanás. Pessoal, Satanás, ele tem vários tipos de... Satanás é conhecido como dragão, serpente, entendeu? Dragão, serpente, dragão vermelho, serpente. Então esse poderio que o anticristo vai ter é dado pelo próprio Satanás. É o próprio Satanás que vai dar esse poder para essa pessoa, né, vai ser o anticristo, que seria o anticristo. Ele vai ter esse poder. É a mesma coisa como Deus dá para nós. Deus, o Senhor Jesus já disse: eis que dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então, pelo sangue de Jesus, pelo nome do Senhor Jesus, a gente tem autoridade para tudo. Então, essa mesma autoridade que Deus nos deu, que a gente hoje pode expulsar demônios através do nome de Jesus, curar enfermos através do nome de Jesus, tudo que a gente fazer é tudo pelo nome do Senhor Jesus, porque a gente tem uma autoridade, a gente tem uma ousadia. Então, se Deus deu isso para nós, que somos filhos, servos dele,
Então, obviamente, Satanás vai o quê? Copiar a Deus. E para ele copiar a Deus, ele também tem que dar o poder, um poderio que ele tem para uma pessoa. Seria quem? O anticristo. O anticristo. Então você tem que entender o seguinte, meu amigo, minha amiga, que Satanás, ele tenta imitar a Deus. Assim como nós vimos aqui, que Deus tem a Santíssima Trindade, o Satanás também tem a Santíssima Diabolice dele. Ele vai ter lá Satanás, o falso profeta e o anticristo. É como agora nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então veja que Satanás sempre quis copiar a Deus. Ele é invejoso. Por isso, pessoal, toma cuidado com a inveja. Se você é uma pessoa que tem inveja, cuidado, tira isso do coração. Tira isso, porque o Satanás também foi muito invejoso. Jesus Cristo foi crucificado por inveja dos fariseus. Os religiosos não aceitavam da forma que ele pregava. Os religiosos não aceitavam os ensinamentos de Jesus. Então eles se sentiam, eles tiveram que inveja do Senhor Jesus. E Satanás, ele tem inveja de você, meu amigo. Se quer saber qual a maior inveja de Satanás? É quando você começa a louvar a Deus. É como se você que é músico, aí inverte, né? Em vez de você tocar para o mundo, em vez de você tocar para uma multidão de gente, você começa a tocar para Jesus. Satanás detesta isso, ele tem inveja. Por que Satanás ele quer destruir a humanidade? Por que Satanás quer nos destruir? Por quê? Pela inveja. Pessoal, uma vez eu fiz um pensamento desse. Satanás tem tanta raiva de nós, tanta inveja de nós, que nós vamos para um lugar da onde ele foi expulso. Olha só. Ele foi expulso de um lugar que ele não vai poder mais voltar. Não tem mais volta. Então o que ele tenta? Ele vai tentar impedir. Ele vai entrar na frente, como nós vimos no capítulo 12. Ele vai entrar na frente. Ele vai tentar atrapalhar de todas as formas de um cristão chegar até a salvação, de uma pessoa obter a salvação. Então ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Vamos na continuidade do pensamento aqui. Então esse poder vem do dragão, Satanás, que se manifesta na pessoa do anticristo para promover a assoladora destruição. A besta que sobe do mar é uma encarnação do diabo, que, como espírito, precisa usar um corpo humano para executar seus intentos. Então se veja que ele vai encarnar na pessoa. Tanto é que quando o anticristo estiver no auge, quando ele estiver no auge, sendo o maior conhecedor de tudo, e o povo, todo mundo dando honras e honras a esse anticristo, a Bíblia relata que ele vai sofrer um atentado. E desse tentado, depois ele vai o quê? Ressuscitar. Eu até imagino assim, eu imagino desta forma, ele num carro, né, todo mundo acompanhando, acho que policiais e tudo mais, marchando atrás, né, igualzinho Bill Clinton, se não me falha a memória do presidente lá que morreu. Daquele jeito, na frente da multidão. Eu imagino desta forma. Aí dando tchau para um, para outro. Do lado dele o falso profeta, né? Porque eles vão estar andando junto, unha a unha. Onde o anticristo for, o falso profeta vai junto. E serão unha e carne, não vão se desgrudar. Aí o que vai acontecer? Alguém vai dar um tiro nele, não estou falando que vai ser dessa forma, mas eu estou dando um exemplo de como vai ser, que pode ser. Vai morrer ali, a multidão vai ficar nervosa, a multidão vai ficar desesperado. Acabou de morrer o homem que trouxe a paz para a nação. Pessoal, serão 7 anos, mas há um período de 3 anos e meio de paz. Esse período de 3 anos e meio de paz é o anticristo que vai trazer. Aí depois vai vir
as assoladoras e destruições dele. É a hora que ele vai se revelar. Aí o que acontece? Ele vai morrer ali. Aí eu imagino também que vai abrir lá, como morre um político de grande, um nome poderio. Vai lá, abre lá uma assembleia, algum lugar lá, coloca lá e todo mundo em volta, né? Abre o caixão pro público, né? Para dar o último adeus ao homem. E é ali que ele vai ressuscitar. Quando ele se levantar, pronto. Aí sim o povo vai se curvar. Aí vai achar que ele é Deus. E aí ele vai começar a fazer também sinais. E vai começar a fazer muitos sinais. E o povo vai achar que ele é Deus. E é aí que vai entrar, lá na frente, a história da marca da besta. Mas isso nós vamos abordar esse assunto lá na frente. Tá? Então na primeira metade da grande tribulação, o anticristo estará operando pacificamente como um amigo de Israel por meio de uma aliança. Mas romperá este acordo após 3 anos e meio, e então revelará sua verdadeira identidade satânica na segunda metade da grande tribulação. Então tem que olhar muito pelos calendários, pelas contas, aquelas coisas, eu vou dizer aquelas coisas chatas de teólogo. Por isso que tem que olhar no Espírito, orar no Espírito. Por isso que eu falo, tem gente que me critica quando eu falo do Apocalipse. Tem gente que me critica, mas eu chego e falo. Agora, se a pessoa quiser acreditar, tanto faz, para mim tanto faz, tanto fez. Se não quiser acreditar, eu não posso fazer nada. Mas pelo menos eu estou mostrando. Pelo menos eu estou mostrando de como vai ser o Apocalipse, de como será. Pessoal, o que eu falo? Porque eu nunca vi uma geração de cristão que tem medo de ler o livro do Apocalipse. Tem medo. Um livro que foi totalmente escrito direto para a igreja. Para você ter uma ideia, o estudo do Apocalipse que eu estou dando aqui não se dá numa transmissão ao vivo mesmo. Se dá de dentro de uma igreja, para o povo da igreja. Mas eu estou dando uma transmissão ao vivo porque eu tô porque eu sei que quem está online pode ser cristão ou não cristão, um ex-obreiro, um ex-pastor, pastor ou obreiro, um ímpio, um incrédulo, um ateu até. Então eu estou revelando o assunto para todo mundo pela transmissão ao vivo. Mas o que eu estou abordando aqui é o assunto que está na Bíblia, não é algo inventado meu, não. Eu não ia ter cabeça para inventar uma coisa dessa. Se fosse para mim ficar inventando coisa do Apocalipse, então eu falava de outras coisas. Eu entrava aí na transmissão ao vivo, falava sobre salmos, coisas bonitas, falava sobre curas de Jesus, porque a maioria é isso que quer. A maioria não quer saber de se converter, não quer saber ouvir palavra de conversão, não quer saber ouvir de palavra do que pode acontecer futuramente se ela ficar ou se ela morrer sem Jesus, porque afinal de contas, eu estou falando de um apocalipse que ainda está para acontecer. E que não sabemos se eu e você vamos estar lá até lá. Eu estou falando do apocalipse futuro, que não sabemos se a gente chegará até lá. Se eu continuar com a minha fé que eu tô, e a trombeta tocar hoje, eu serei arrebatado em nome de Jesus. Porque eu sei da minha vida que eu entreguei para Deus. Eu sei da minha aliança e da minha conversão. E aqueles que não sabem? E aqueles que não têm a vida com Deus? Como é que vai ficar? Ah, eu vou esperar o Apocalipse chegar. Será? Porque você não sabe da tua vida amanhã? Porque o Apocalipse é escrito para o futuro. E o que eu estou trazendo é o que está acontecendo. Pessoal, tudo que está acontecendo com nós é uma prévia. Sabia disso? É uma prévia do que está para acontecer. Quando a gente fala do Apocalipse, a gente não fala do Apocalipse para assustar a pessoa e dizer que você tem que se converter. Isso daqui que eu estou vendo aqui, isso daqui que eu tô falando aqui, é uma prévia, é como se fosse, como que eu posso dizer... Estou tentando me lembrar a palavra lá. É uma prévia assim tipo um treinamento para o cristão. Para quê? Para que ele fique esperto. Porque a qualquer momento Jesus volta. Ele mesmo fala que virá como ladrão da noite.
Tem gente que entende que ele vai vir de noite. Não. Como ladrão da noite, da seguinte forma. Ele vai vir repetidamente sem você perceber. Sem você perceber. E só mesmo quem tem uma vida com Jesus, ele tem uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão. Ele sempre fica atento. Não se fala orar e vigiar. Muito pelo contrário, se fala vigiar, para depois você ora. Então vamos lá continuar. Então as 7 cabeças que eu tinha falado lá, e os 10 chifres são identificados e explicados mais tarde também no capítulo 17. Então a semelhança ao leopardo, urso e leão, confirma a visão de que Daniel teve milhares de anos antes. Então tem gente que pensa que vai vir um animal, vai ser um bicho feio, horroroso do meio do mar. Não, não vai ser isso. Então vamos lá, capítulo 13 do Apocalipse, no versículo 3 ao 6. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Olha só. É isso que me chama a atenção. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Então, provavelmente, algum tiro pode atacar esse anticristo na cabeça. Por isso que eu citei daquela forma ali, que eu posso entender dessa forma. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Quer dizer, viu ele voltar. Foi curado ali e ele ressuscitou. Aí o povo vai se maravilhar. É Deus, é Deus, é Ele, é Deus. Aí o povo vai se curvar diante ao anticristo. E o adorar o dragão. Então se veja, pessoal, que tem gente que é muito teólogo demais, fica falando quem é a besta, quem é o dragão, você sabe quem é, pergunta. Nem precisa, a Bíblia já fala. Uma hora fala da besta, de repente fala do dragão, e tudo é o quê? É Satanás. E adorar o dragão, e adorar ao dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Veja o que eu falei? Satanás copia Deus. Lá no Apocalipse 12, que nós abordamos ontem, nós falamos de uma guerra celestial que Deus nem se deu ao luxo de se levantar do trono para guerrear com Lúcifer, que hoje é Satanás. Ele mandou quem? O anjo Miguel. E o anjo Miguel representa o quê? Quem é como Deus. Veja só. E agora aqui, Satanás copia Deus, colocando quem é semelhante à besta. Vamos lá. Quem poderá batalhar contra ela? É o povo. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Quer dizer, vai blasfemar. E o povo também vai. Olha esse Deus aí, ó, jogando juízo. Olha, é Deus que fez isso, é esse Deus que vocês amam, é esse Deus que diz que ama a terra, é esse Deus que enviou o seu filho. É isso que ele vai fazer. E o povo vai o quê? Se irá contra Deus. Vai se sujeitar às demandas do anticristo. Pessoal, o juízo de Deus vai ser muito tremendo, pessoal. Deus, ele é amor, mas ele também é juiz. Eu tenho falado que Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Sem justiça não tem amor. Pode ter certeza disso. Então note que, por meio de imitações baratas, Satanás tenta copiar tudo que Deus faz. A diabolíssima trindade, Satanás, a besta do mar e a besta da terra,
imita a Santíssima Trindade. Veja que o anticristo também, que nem nós abordamos ali, ele vai ser atingido, depois a sua chaga, a sua ferida vai ser curada, ele vai o quê? Se levantar. Quem que ele estava copiando? Quem que ele vai copiar? O próprio Senhor Jesus. Morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele o quê? Ressuscitou. Olha lá. Então a ressurreição da besta, cuja ferida mortal foi curada, imita a ressurreição do Senhor Jesus. As nações que sempre recusaram adorar e louvar ao único e o invisível Deus são imitadas por aqueles que agora adoram o anticristo como inigualável, invicto até aqui. Veja que o povo vai se maravilhar. É esse homem. É esse o que tanto nós esperava há anos e anos. É esse povo. Um povo sem juízo. Um povo que não se converteu a Jesus. Um povo que virou as costas para Deus. Aí quando sofreu o juízo, aí eles vão blasfemar. Nos dias de hoje, pessoal, é a mesma coisa. Por que acontece tanta desgraça no mundo? Por que as pessoas estão morrendo feito água? Por que as coisas estão piorando? A culpa é de Deus? Não é culpa de Deus, pessoal. Tem gente que culpa Deus. Tem gente que fala, ai Deus, por que Deus deixa isso acontecer? Ah, Deus está deixando um monte de criancinhas e morrer de fome, criancinhas na rua. Deus está deixando. Por que Deus deixa isso acontecer? Você tem que entender que o mundo é um mundo que já é do maligno. O diabo está situado na terra, não está no inferno como muitos acham que está e pensam que ele está lá. Então o mundo está cheio de pecado, as pessoas cada dia mais estão se esfriando, não está tendo mais amor para com o outro, acabou o respeito pelo próximo. E o próprio pecado, a própria mente maligna, a própria corrupção do seu coração, que traz essa destruição. Por isso que eu tenho falado, não é Deus que vai jogar a pessoa para o inferno, é a pessoa que vai. E também não é Deus que vai trazer a pessoa para o céu, é você que vai. É você que escolhe o caminho. Se você quiser seguir a Deus, então você vai ter que seguir a Deus através do quê? Das Sagradas Escrituras. Se não for pelas Sagradas Escrituras, você não vai conseguir seguir a Deus. Aí o que você vai ser? Você vai seguir o teu próprio caminho. Sabe qual é o teu próprio caminho? É quando você diz, a vida é minha e eu faço dela o que bem entender. Porque quando você entrega a vida para Jesus, a tua vida não é mais tua vida. Eu vou recapitular 3 coisas que eu vi aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12, de como vencer a Satanás. 3 coisas que eu achei lá, que é o sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, não é testemunho de cura, de conquista, é de caráter, de ídolo, de vida, e uma delas, e outro, terceiro, porque não amaram sua própria vida. Quer dizer, quando você entrega a vida para Jesus, tua vida não te pertence mais. Pertence a quem? A Deus. A Deus. Aí ele pode fazer o que bem entender da sua vida. E aí sim. Aí sim. Ai, mas por que Deus está deixando muitos pastores morrer? Muitos cristãos morrer? Ah, teve pastores que morreram de coronavírus e Deus deixou. Está aí. A alma deles estão ganha. Se eles permaneceram na fé, almas deles estão ganhas. Agora há pouco eu vi de uma casa de oração, né? Eu fui convidado pela minha amiga lá que trabalha comigo, né? Nós fomos morar para o nosso amigo lá que já faleceu, né? Mataram ele e tal, só para você ter uma ideia.
Mataram ele e tal. Nós fomos lá, nós fomos reunir, fomos fazer oração, oremos pela família para se fortalecer. Eu fiz a oração, fizemos a oração, cada um deu uma palavra ali, tudo para ajudar a família a se fortalecer. A se fortalecer. Só que, pelo que eu soube depois, que depois da morte dele, que o meu amigo, ele se voltou para Jesus, ele entregou a vida para Jesus. Aí de repente aconteceu toda aquela tragédia com ele. Aí os outros perguntam, mas como que Deus deixou acontecer? Está nos planos de Deus tudo, pessoal. Só que se ele entregou a vida para Jesus, ele foi salvo. Nós que fiquemos, que estamos sendo arriscados. Nós que estamos caminhando na fé, que estamos com Jesus, nós estamos sendo arriscados de perder a salvação até no último momento. Às vezes pode acontecer da pessoa ser perseguida e ela não nega Jesus, de acontecer aquilo ali, ela não nega Jesus, está fazendo um monte de coisa, ela não nega Jesus, de repente prende ela de vez ali e pronto. Aí ela resolve negar Jesus no último minuto. E bem naquela hora ela morre. Quer dizer, ficou 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos de crente para no último minuto negar Jesus e acaba morrendo e ainda o quê? Perde a salvação. Quer dizer, é jogado às traças. Vamos concluir ainda aqui. Então, na verdade, é isso que o diabo sempre cobiçou desde que era anjo no céu. Adoração e exaltação para si. Por isso, odeia e blasfema contra Deus, o nome de Deus, Jesus, o templo de Deus, a igreja e os que habitam no céu, ridicularizando a vida eterna. Essa é a sua estratégia já ativa no mundo de hoje, que será intensificada pela ação da diabolíssima Trindade durante a grande tribulação. Cuidado com a vaidade, o sentimento que busca glória própria, e tem muitos assim. Cuidado com os que blasfemam contra Deus, contra o nome de Jesus, contra a igreja como instituição e que querem fazê-lo de desprezar a salvação. Tem que tomar cuidado. Apocalipse 13, nós vamos lá para o livro da vida. Do 7 ao 10. Preste bem atenção. Já vamos quase encerrar aqui. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Então foi permitido. Quem é os santos? Não é o santinho do pau oco. Não é o santo A, o santo B, o santo C. Os santos são aqueles que entregaram suas vidas para Jesus. Santo significa separado. Separado para Deus. Separado do pecado. Então falando, você é santinho. Não é você é santinho. Santo significa separado. É separado do pecado. Por isso que Deus, ele é conhecido como também santidade ao Senhor. Quando você fala santidade ao Senhor, significa que Deus é santo, porque ele é separado do pecado. Por isso que não é Deus que abandona o ser humano. Muito pelo contrário, é o ser humano cheio de pecado que se afasta de Deus. É o próprio pecado que cria uma barreira entre homem e Deus e o homem. E que só pode ser quebrado quando a pessoa se sujeita a Deus. Então, você tem que entender isso. Então, foi-lhe permitido fazer a guerra aos e deu-se-lhe poder sobre a tribo, a língua e a nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqueles que se sujeitarem ao anticristo, aqueles que para seguir ao anticristo, não terá o seu nome escrito no livro da vida. Não vai achar o nome deles. E é aí que está o perigo. Porque lá na frente vai falar que vai ser lançado no fogo do enxofre. Fala um monte de coisa ali. Ainda cita depois. E até aqueles que não se acharam com o nome escrito no livro da vida. Já imaginou, pessoal? Chegar diante do juízo de Deus
Aí hoje fica lá. Qual o seu nome? Ah, fulano. Fulano? Não, aqui não tem teu nome, não. E aí? Quer dizer, nem direito à condenação, nem direito a passar por um julgamento ainda vai ter. Quer dizer, não vai ser encontrado. Vai ser riscado. Aliás, nem riscado vai estar. Porque muitos vão riscar o próprio nome do livro da vida. Porque vai se sujeitar e se entregar ao antigo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Quer dizer, isso aqui é para cristão. Se alguém te leva preso, vai preso. Não resista, porque isso aqui vai acontecer com aqueles que servem a Jesus. E vai acontecer também com aqueles que ficaram durante a grande tribulação. Porque não tem mais como. Ou você é preso ou você é morto. Então, se alguém te levar em cativeiro, você irá. Ou seja, vai preso, vai para o cativeiro, não resista. Fique de boa, digamos assim. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada... Ou seja, se você for morrer por causa de Jesus, mas morra! Porque é necessário que isso aconteça. Não tem como escapar dali. Ou você morre assumindo Jesus Cristo, ou você vive. Que obviamente, se você assume Jesus, você vai morrer. Você vai morrer, vai para o paredão. Mas que isso seja necessário. Por isso que nós falamos sobre os martírios nos capítulos anteriores. Que eles vão estar lá, os martírios vão estar clamando a Deus por justiça. Por justiça. Por isso que quando Jesus vier, ele vai fazer justiça. Justiça aos martírios, aos santos. E nós abordamos isso, se não me falha a memória, no capítulo 11. Por aí atrás. E se alguém leva o cativeiro, e cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quer dizer, paciência e a fé. Manter a fé. Viver na fé. Não desistir. Você acha que é fácil servir a Deus? Não é. Tem gente que pensa, vou entregar minha vida para Jesus, pronto, aí eu estou no auge. Errado. Não. Você vai ter que lutar pela tua salvação. Vai ser perseguido, vai ser caluniado, vão te maltratar, vão tentar puxar teu tapete. Isso porque num país chamado Brasil, que ainda não tem perseguição de cristão para levar até a morte, como em outros países está tendo. Mas a gente é xingado, a gente é criticado, tira o sarro de nós, entendeu? Isso tudo a gente suporta. Só que quem está vendo isso lá é quem? É Deus. É Deus, e aí ele começa a pesar na balança. Lembra quando você que me acompanhou, lembra quando eu falei sobre a medição? É Deus medindo nós. Nesse exato momento, Deus está me medindo. Ele mede cada um de nós, para no dia do juízo, a gente prestar conta. Veja lá. Então a existência e a ação do mal no mundo, às vezes levam muito a se perguntarem se Deus realmente existe. E se existe, e por que ele não põe um fim em todo sofrimento. O livro do Apocalipse nos mostra não somente a origem do mal, mas também que Deus coloca limites em sua atuação. Vemos isso claramente aqui no capítulo 3, onde tudo que a besta que sobe do mar, que nós estávamos falando, faz e lhe foi permitido, tanto na esfera de ação quanto de tempo. No versículo 5 diz assim, né? E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então, se Deus não coibisse o mal, já não restaria vida humana na terra. A real pergunta que ninguém quer fazer é: por que o ser humano, mesmo sofrendo tanto, prefere viver longe de Deus? A pessoa sabe que está sofrendo, sabe que está com a vida destruída, mas mesmo assim insistem
em ficar longe de Deus, mesmo assim insistem em adorar outros deuses, falam de Deus, mas divide pelo amor de Deus, o amor do próprio Criador com coisas que foram criadas pela mão do homem. É a mesma coisa assim, você que é casado, por exemplo, você que é casado, você é mulher, ou marido, você que está ouvindo aí, você é casado, você gostaria de dividir você deixaria, digamos assim, você deixaria o teu marido ou tua esposa dividir o amor que tem por você com uma outra pessoa? Você gostaria? Eu acredito que não. Tampouco Deus. Deus jamais vai gostar que você divide o seu amor que é para Ele com outras divindades, com os deuses deste mundo. Tudo idolatria, pessoal. Larga a mão disso daí. Esse santinho aí não é nada bíblico, não. O que é bíblico é o seguinte: não adorará outros deuses. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ah, mas eu aprendi assim desde a religião, desde os tempos do meu tataravó. Então, desde o tataravó, vocês foram enganados. A resposta certa não é o Gerdau que fala. Não é um pastor que fala. A resposta certa está aqui, ó, na palavra de Deus. Tem gente que uma vez eu falei assim, gente ignorante, falou assim: tua Bíblia é de crente. Eu falei: então abra a Bíblia que você tem. É a mesma coisa. É só começar a ler o Deuteronômio, Números, Salmos. Ai, Salmos é muito lindo, mas tem uma parte de Salmos que fala: tem olhos não vê, tem boca não fala, tem nariz não cheira, tem mãos não apalpa. Então, cuidado. Então o livro do Apocalipse nos mostra não somente a origem do mal, mas também que Deus coloca limites em atuação, certo? Tá. Então não é possível desfrutar da proteção de Deus longe de seus caminhos. Aí está a verdadeira razão do sofrimento das pessoas. Mas o Apocalipse também nos mostra a saída. Desde a fundação da terra, está registrado nomes para a salvação no livro da vida. Note que os adoradores, a besta, serão aqueles cujos nomes não estão neste livro. O termo livro da vida aparece 7 vezes no Novo Testamento, 6 delas no Apocalipse, e eis uma das principais justamente lá no final, que eu vou ler, que eu separei aqui. Esse aqui, ó, olha só que eu já estava falando para vocês. No final. E vi os mortos, João diz, e vi os mortos, pequenos e grandes. Ou seja, rico, pobre, milionário, pé de chinelo, mendigo, seja quem for, que estavam diante de Deus, de frente com ele, com mais ninguém. Nem com A, nem com B, nem com C. Diante de quem? De Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, olha só, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Essa transmissão que eu estou fazendo hoje está sendo anotada lá no livro da vida. O que eu fiz ontem está anotado lá também. Desde que eu me batizei nas águas, desde que eu sepultei a velha criatura, desde que eu nasci da água, então a partir dali, então vamos contar uns 3 anos mais ou menos, então a partir dali desses 3 anos que eu nasci da água, tudo que eu fiz lá no passado ficou para trás, mas tudo que eu estou fazendo está sendo escrito no livro da vida, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que eles havia. Então quer dizer, os que foram direto para o inferno, que morrem em vida,
e vai direto para o inferno, você vê que o inferno vai devolver. Por incrível que pareça, isso aqui é a coisa lá no final que era para me falar, mas já estou abordando aqui. Vai devolver. A morte vai devolver. Vai devolver tudinho. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Eu vou ser julgado, você vai ser julgado conforme as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele da vida foi lançado no lago de fogo, junto com o inferno e com a morte. Então tudo que fazemos tem consequências nessa vida, e principalmente na próxima. Segundo esse texto, um dia teremos de prestar contas de tudo que fizemos. Grandes, pequenos, ricos, pobres, ninguém escapará. Não tem, eu sempre fui bonzinho. Tem gente que pensa assim, tem gente que acha que o inferno é só para ladrão, para estuprador, para homicida, para mentiroso, para idólatra. Eu sou bonzinho, mal nada para ninguém. O problema não é que você nunca matou e nunca fez mal nada para ninguém. O problema é que o seu coração... Olha, você pode ser uma ótima pessoa em vida. Uma ótima pessoa em vida. Eu conheço muita gente assim que é... Poxa vida, não estou falando de gente crente, estou falando de pessoas mesmo, sabe? Que é uma ótima pessoa em vida. Ajuda o próximo, do próximo. É uma ótima pessoa, tem um caráter, bom. Só que bebe, fuma, fala palavrão, mente. É uma ótima pessoa para passear, para sair, entendeu? É ótimas pessoas, faz o prazer de ter essas pessoas de lado. Só que o seu coração não está com Jesus. Aí a pessoa vai ser condenada junto com quem roubou, com quem roubou, com quem é homicida, com quem matou, com quem estuprou, e etc, etc. Então o fato de você dizer, eu mereço o céu porque eu sou uma ótima pessoa. Não, você tem que merecer o céu, a vida eterna, porque você entregou a vida para Jesus. Porque você é ciente de que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. E como ele morreu por você, você também vai querer morrer por ele. Jesus fala, pegue a sua cruz e siga-me. Então, é você pegar a sua própria cruz e seguir a ele. Abandonar este mundo, abandonar o pecado, abandonar as coisas erradas, abandonar o teu próprio eu, os seus prazeres, para se vir a ele. Aí sim, você vai, com certeza vai ser julgado. Aí tem, como nós falamos, tem galardão, pessoal, além da pessoa ser salva, ainda vai ter presente de Deus. Além dessa salvação, tem galardão. Puxa, que maravilha! E muitos vão perder isso daí. Lembrando de uma coisa. A salvação se conquista agora, em vida. Porque se você morrer no pecado, se você morrer fazendo as coisas erradas, não é a de 70, 80, 40 dias que vai te salvar. A Bíblia é clara. Vindo depois disso, o juízo. Por isso que a gente está falando do livro da vida e estão sendo abertos. Então, quem não cumpre apenas um ponto da lei de Deus, tropeça em todos e é passível de juízo. Então imagine tudo que você já fez, até os seus pensamentos. Eles existem e neles tudo sobre você está sendo registrado, incluindo este momento em que lê esta verdade. Por acaso sairá ileso? Você que está me assistindo, está sendo escrito lá. O fulano assistiu o Gerdau, tal dia, assim, 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 orar. E ele foi até o final. O fulano que assistiu o Gerdau estava fazendo isso, 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 isso. Está tudo sendo escrito lá. Então a boa notícia
é que há um outro livro, que é o que crê no Senhor Jesus, obedece às suas palavras, são escritos para serem absolvidos do juízo final. Então quer dizer, livrinhos e depois o livro da vida. Se o meu nome estiver lá no livro da vida, então eu não preciso passar pelo juízo. O que Deus vai ver ali é as recompensas, o galardão. Sendo registrado que você foi morto por causa do Evangelho, por causa de Jesus e etc. Então ter o Senhor Jesus como Salvador é como ele diz ao juiz: meu cliente é culpado, mas eu assumo a culpa e a sentença. Oh, glória! É assim que Deus oferece livramento do lago de fogo. Mas quem são os que creem? São aqueles que simplesmente acreditam. Não. A Bíblia diz que os demônios também creem em Deus, mas o crer que dá direito a ter o nome escrito no livro da vida não é como creem os demônios que acreditam, mas como continuam. É sim, o crer que envolve o sacrifício de toda a vida, como será exigido dos que forem salvos na grande tribulação. Eles serão presos, torturados e mortos por essa fé, mas vencerão. Esse crer faz com que a pessoa abra mão das atitudes e hábitos errados para se manter em obediência aos princípios da palavra de Deus. Ela sacrifica o que for preciso em sua vida para se manter dentro dessa lista especial, porque tem consciência do que há lugar mais importante, olha só, e precioso no qual seu nome possa estar. E o seu nome já está escrito no livro da vida? Então veja, pessoal, que você tem que ter esse nome. Como que eu posso ter esse nome no livro da vida? Como? Entregue seus caminhos ao Senhor. A Ele. Abra mão desse mundo aí. Esse mundo não presta, pessoal. Não presta. Se tem que ter o teu nome no livro da vida. Momento do juízo de Deus. E haverá cobrança. Muita gente colhe. E o povo está colhendo muita maldade. Porque... Então se tem que tomar cuidado e ser ciente. E entregar sua vida para Jesus. O Apocalipse escrito aqui, pessoal, como eu tenho falado no início, foi escrito para a igreja de Jesus. Mas se eu fosse você, eu não vou querer me incluir nesse Apocalipse, não. Até porque o livro do Apocalipse citado na Bíblia, ele não está em ordem cronológica. Tem coisa do Apocalipse que eu li lá, que foi do capítulo 12, se não me falha a memória, eu tenho falado que parece que está começando antes de Gênesis, do livro escrito de Gênesis. Porque fala justamente de uma guerra lá no céu. E hoje, essa guerra está sendo travada aqui na terra. São lutas espirituais, guerras espirituais. De repente você é uma pessoa que não crê em demônios, não acredita. Eu não acredito em demônios, pois pode acreditar. Como que uma pessoa diz que acredita em anjos e não acredita em demônios? Sendo que os demônios hoje eram anjos de Deus. Estavam lá. Aí resolveram ir nas ideias do Lúcifer. O que aconteceu? Foram expulsos. Eles não voltam. Não tem mais como eles voltar. Não há arrependimento para eles. Agora para você sim. Para você ainda existe salvação. Para você ainda existe arrependimento. Para você entregar a sua vida, para você escrever o seu nome no livro da vida, para que você venha a ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Pessoal, nas igrejas, existem dois tipos de pessoa.
Existe a pessoa que é a alma vivente, existe a pessoa que é o espírito vivificante. A alma vivente, ela acaba vivendo uma vida de religião. Ela nem sabe quem é Deus. Aí a primeira coisa que acontecer, ela abandona Cristo, abandona a fé. Resolva a sua vida com Deus. Por que que você sofre? Você sofre porque você quer, meu amigo. Eu estou apresentando Jesus que já morreu por você. A Bíblia fala, e Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Puxa vida, se Jesus já levou tudo isso com Ele, por que que eu vou ter? Olha o que Deus já te deu. Ele fala, eis que te dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele deu autoridade para você. Sabe essa doença que está em você? Essa doença, essa dor. Se você usar autoridade agora em nome de Jesus, você mesmo pode fazer isso. Essa dor vai sair. Aí eu escuto vozes, eu ouço vozes, né? Eu escuto, ouço vozes, eu vejo vulto, as coisas na minha casa tá horrível. Parece que o inferno se instalou na minha casa. Mas se você usar autoridade em nome de Jesus, sai daqui, demônio. Pronto, acabou. Porque você tem essa autoridade. Jesus já te deu. Você não precisa de terceiros, como era antigamente. Antigamente não. Antigamente, lá no Antigo Testamento, lá, as pessoas precisavam de um terceiro para interceder por elas. O que eles chamavam? Os profetas. Hoje não. Hoje você não precisa de terceiro. A decisão está nas tuas mãos. Jesus já te deu toda a sua autoridade. Jesus morreu na cruz do Calvário, pessoal, não somente para nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados, mas Ele deu o quê? Poder da palavra dEle, poder do nome dEle, para você vencer as lutas espirituais, a doença, a dor. Ele te deu tudo isso, só que você tem que usar essa palavra, você tem que ter ousadia para usar. Ousadia. Agora, se a pessoa não consegue porque alguma coisa está de errado, você tem que ter ousadia. E isso glorifica a Deus. Quando você bate o pé, meu amigo, já viu aquele cachorro que late e vem, aí você resolve bater o pé, o cachorro foge? Esse é Satanás. Satanás, ele só é forte na vida das pessoas quando ele encontra medo. É o medo que fortalece Satanás. Se você fica com medo, fortalece ele. E aí ele faz um arraso total. Agora, quando você bota coragem, se enche de fé, bota coragem, você sabe, tem o nome de Jesus, tem o sangue do Cordeiro, né? Já era para Satanás, você vence ele. Pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, um anjo, foi um anjo, um anjo, nem precisou Deus meter a mão, um anjo que venceu Satanás, que venceu Lúcifer lá no céu. Deus deu poder a esse anjo, imagine para você. Ah, ainda mais, lá no final vou mostrar isso daí. Quando chegar no dia de jogar o falso profeta, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, lá para o inferno, não vai ser nem o próprio Jesus que vai pegar. Ele só vai mandar, vai lá e faz. A Bíblia fala que ele vai vir com seus anjos e vai vir com a igreja junto para essa batalha. Então somos nós que vamos pegar todos eles pelos colarinhos e jogar. E o Senhor Jesus, o que ele vai fazer? Vai ficar ali. Só na base do poder dele. Veja que maravilha, não é, pessoal? Veja que maravilha. Por isso que eu gosto de fazer pregação em cima do estudo do Apocalipse. Porque falar em Apocalipse, todo mundo critica em falar Apocalipse. Mas ninguém faz ideia do que quando a gente fala, o Espírito Santo começa a agir e falar em cima disso daí. Então aprende essa. Então a besta que está vindo do mar será o anticristo. Mas cuidado. Entregue sua vida para Jesus, para que você não venha se sujeitar
às demandas de Satanás. Amém, pessoal? Eu quero agradecer a todos por estarem aí compartilhando essa transmissão e aprendendo um pouco. Amanhã, não tenho certeza amanhã, mas pode ser que amanhã, mas só você ficar atento ao chamado que eu vou postar no Facebook. Nós vamos continuar no Apocalipse 13, mas amanhã eu quero encerrar o Apocalipse 13 falando sobre a besta que sobe da terra e também sobre o 666, que é a marca da besta. Então nós faremos a besta, né, que sobe do mar, que é o anticristo, e o mar, que representa a nação toda, certo? E o livro da vida. Amanhã nós vamos ver quem é essa besta que sobe da terra. Ou qual é o significado da terra e quem é essa besta que sobe junto com ela. Amém, pessoal? E depois nós vamos falar sobre a marca da besta. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Gostaria que você ficasse até o final. Ouça essa canção de fé para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aqui estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantam, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Então subiremos junto estaremos. Um grande dia em que tu virás. Espírito Santo, abençoa a vida dessa pessoa. Que o teu poder, meu Pai, venha penetrar em cada alma, em cada ser, em cada coração. Abençoa a família, abençoa tudo nessa família, em nome do Senhor Jesus. Senhor
Jesus. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco e que assim seja por toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus.